Aleluia! Glória a Deus! Quero compartilhar, irmão, de uma forma bem simples, precisa, tá bom? Esse texto bíblico. Claro que nós, quando vamos falar de Bíblia, não dá para nós andar em águas rasas, não é? Porque na Bíblia nós não podemos entrar em águas rasas. Na Bíblia nós temos que nos aprofundar, nós temos que mergulhar, para que nós possamos então sermos alcançados pelo aquilo que o Senhor tem falado todos os dias, não só nas igrejas, certamente, não só através dos meios de comunicação. Eu creio que Deus tem falado aos nossos corações. Deus tem falado aos nossos corações, sendo em momentos oportunos ou inoportunos, mas Deus Ele sempre vai estar procurando se comunicar conosco. Uma das coisas que me chama muita atenção é que na esfera que nós estamos vivendo, principalmente falando do mundo espiritual ou religioso ou no meio evangélico, nós temos percebido uma ausência muito grande de percepção, pelo menos com a presença de Deus em muitas esferas ou lugares onde o nome do Senhor Ele deveria estar sendo glorificado. Entendemos que muitas dessas pessoas que não fazem é porque talvez ainda estejam procurando conhecer Jesus ou ter um encontro pessoal. Mas nós sabemos que nos dias de hoje estamos vivendo os últimos tempos e a palavra de Deus ela tem sido anunciada de uma forma dinâmica e ela não alcançou ainda, mas certamente alcançará os quadrantes dessa terra, então o Senhor voltará. O que me refiro naquilo que falo é porque muitas pessoas não conseguem identificar então o nosso Senhor Jesus como Ele deveria. Muitas pessoas nos dias de hoje elas identificam Jesus como alguém que pode curar, outros resolver problema, alguns vêm para aliviar os seus fardos pesados e tantas outras coisas que o ser humano necessita e precisa. A maioria das pessoas, quando chega na casa de Deus, geralmente é para vigiar, não é? Nós somos bons para isso, porque na inclinação pecaminosa em que nós chegamos, através do pecado original, nós vamos sempre sentir, não só no nosso físico, mas também na nossa alma, a necessidade de todo dia nós estarmos sendo alcançados ou alcançar nossos objetivos ou sonhos realizados. Nós vamos sempre estar querendo possuir algo, adquirir algo, e a Bíblia chama isso de concupiscência. Ainda que exista um vazio na alma de cada indivíduo, e esse vazio na vida de muitos é por falta desse encontro com Deus, por falta da necessidade de se render à palavra de Deus e à sua vontade. Muitos não conseguem, nos dias de hoje, cito isso porque nós estamos, primeiramente, num país de total liberdade de expressão, pelo menos por enquanto, e nós temos o direito ainda de nós entrarmos na igreja, cultuarmos, falar de Jesus nas ruas, nas praças, e carregar no ônibus. Nós temos essa liberdade, mas ainda observemos que existem pessoas que não estão conseguindo se conectar com Jesus e realmente descobrir quem Ele é, o porquê que Ele se revelou, o porquê que Ele nos chamou aqui hoje, por que Ele te tirou da tua casa. Será que foi para eu? Não, certamente não. Você veio aqui porque você tem uma necessidade. Claro que nós colocamos as nossas necessidades primeiramente diante de Deus, as nossas necessidades físicas,
uma criança. Claro que não estou generalizando, não é todos, mas a maioria. Sim, tem alguns que vêm até Jesus para agradecer, mas amanhã já vem para pedir novamente, porque o ser humano está em processo de transformação. Até que o ser humano se desprenda da matéria, ele vai ficar sempre necessitando de alguma coisa que supra a sua necessidade terrena. E aí nós perdemos a revelação de quem realmente Jesus é. Por isso nós devemos sempre estar meditando na palavra e examinando as Escrituras, porque as Escrituras é um portal junto com a fé para aqueles que realmente querem conhecer a Jesus e ter a sua natureza revelada dentro da sua alma. Sim, porque ainda que você tenha comida, uma casa bonita, carro do ano e dinheiro no banco, tudo isso não vai te trazer então a paz que você tanto almeja. Já ouvi muitas pessoas, eu conheço outras que têm poder aquisitivo, doutores, psicólogos, advogados, médicos, eu conheço essas pessoas e tenho dificuldades. Oro por elas, mas vejo no olhar delas, e com todo o dinheiro, com todo o sucesso, com todo o status que têm, eles ainda estão perguntando dentro de si: será que eu consegui vencer na vida? Porque vencer na vida não é conquistar somente aquilo que nós almejamos ou temos desejos. Vencer na vida é você superar tudo aquilo que quer te jogar para baixo e você começar a alcançar e chegar às coisas do alto. Isso é vencer na vida, é você deixar de ser um ser humano terreno e se transformar em alguém divino e eterno, com comunhão com o nosso Cristo. Vencer na vida é você esquecer do passado que te escravizou e lembrar que existe um futuro brilhante quando você enxerga o Gólgota, uma cruz e alguém pregando nela. Aquele que estava na cruz, sai da cruz, já percebeu que ressuscitou, e quando você enxerga isso, você acredita que o céu não permite nada pode impedir você receber a vida. Então nós precisamos saber de quem Jesus é, por que nós estamos na igreja todos os dias. Isso parece que na vida de muitos seria uma rotina, por isso que tem alguns que dizem: hoje eu não vou na igreja, porque eles ainda não entenderam o que é a igreja na vida dessas pessoas. E quando outras vêm, elas ainda estão dentro do ato procurando se encontrar. Na realidade, aqui dentro nós não devemos procurar nos encontrar. Aqui dentro nós devemos procurar encontrar a presença daquele que vive e reina para todos os tempos. Esse é o objetivo da palavra de Deus, citando no princípio, já disse que não dá para mergulhar em águas rasas. O Jesus não. O Jesus tem que mergulhar fundo. O Jesus tem que se render. O Jesus tem que renunciar. O Jesus nós temos que esquecer as coisas da terra e procurarmos nos infiltrarmos pelo poder do Espírito na região celestial. Pelo Espírito de Deus, nós conseguimos então sair da esfera física e material e conseguimos ultrapassar limites de montanhas, diz a Bíblia. Vendo isso, eu entendo que essa passagem é muito propícia para nós nesta noite, porque o próprio Jesus disse em Isaías capítulo 6, no versículo 9: tem muitos que têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, tem olhos e também não conseguem ver, porque os seus corações estão fechados, endurecidos e não conseguem receber a revelação do Cristo vivo. Mas eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui porque hoje Ele quer abrir os seus olhos, os seus ouvidos e vai chegar lá acima dessa tua luta, dessa tua prova, dessa tua dificuldade, vai ficar para trás, e agora que Deus vai se revelar a tua vida, o Senhor vai ser glorificado. Sabe o que Ele diz? Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Aleluia. Então tá bom, já que nessa introdução a gente precisa saber quem é Jesus. É impressionante no Oriente, ou propriamente em Jerusalém, se nós pesquisarmos dentro do coração do judaísmo, muitos judeus, pelos quais Jesus veio para eles, eles ainda não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Como muitos de nós não, né? Mas como muitas pessoas que estão
restou, e alguns dizem talvez Jeremias ou Elias. Mas a história bíblica, em poucas palavras, eu quero resumir o texto, dizendo que Jesus veio para se revelar. E antes de nós chegarmos em Marcos 10, 46, nós vemos que Jesus ele passou por algumas regiões. Isso, antes de chegar nesse local, essa cidade que chamava, uma cidadezinha longínqua, não era que nem o cego de Jericó, isso, o cego de Bartimeu, e tantos outros cegos na Bíblia. Um lugarzinho que, como a minha cidade, que não é muito conhecida pelo seu desenvolvimento, mas pelas catástrofes ou problemas que acontecem na sociedade. A Bíblia diz que Jesus percorrendo aldeias e bairros, ele chega então ao texto que nós lemos. Antes de ele chegar, ele estava pregando, anunciando, e parece que isso é rotineiro, parece que o texto sempre diz a mesma coisa, mas não é. Nós que estamos construindo a mensagem, se nós formos citar, então todo o corpo da história, nós vamos precisar de 3 horas para nós pregarmos o texto que nós estamos vendo. Então a Bíblia diz que depois que Jesus saiu de alguns discursos, depois dos sermões, depois de manifestações, eu fico admirado, porque antes desse acontecimento, Jesus entrou num bairro, e Jesus foi pregar e eles estão recebendo Jesus, e nem os discípulos. E aí Tiago e João disse: Senhor, é que nós oramos para que caia fogo do céu e destrua todos dessa cidade, eles queriam matar todo mundo. Senhor, eles não recebem mais. O Senhor é o Filho de Deus, nós somos seus discípulos, nós queremos fazer o bem para eles, mas eles nos expulsaram. Quer que nós oramos e pedimos para que caia fogo do céu e mate a todos? Não sabia ainda quem era Jesus, os próprios discípulos. Porque Jesus não veio para tirar a vida, ele veio para dar vida. Jesus não veio para espalhar, ele veio para unir. Jesus não veio para me rejeitar, porque eu já estava rejeitado, ele veio para me unificar ele. Às vezes eu fico pensando comigo mesmo, fico construindo os meus sentimentos que estão dentro de mim. Irmão, nossos sentimentos são perversos. Se nós não tivermos a mente de Cristo, nós somos perversos. Da mesma forma que Tiago e João quiseram orar para que descesse fogo para matar todos aqueles habitantes, às vezes nós também queremos pedir para Jesus matar alguém. Às vezes nós estamos naquele dia, naquela situação, e nós estamos olhando para o céu, e nós não queremos que o céu chova pão e nem água, nós queremos que o céu faça justiça em nosso favor. Impressionante. Por quê? Porque às vezes nós não conhecemos quem é Jesus. O próprio Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele disse: eu tenho ao meu Pai. E Jesus dizia: meu Pai, vocês sabem quem é meu Pai. Eles diziam: você está se fazendo Deus, dizendo que é filho de Deus. E Jesus dizia: ei, ninguém pode falar das coisas de cima se não vier lá de cima. Vocês são de baixo e falam das coisas de baixo, mas eu não. Meu Pai me enviou e eu estou falando aquilo que eu recebi de meu Pai para que eu falasse. Eles não sabiam quem era Jesus. Então tudo bem, Jesus está procurando alguém que o reconheça como ele é, por que ele veio, o que ele quer fazer na minha e na tua vida. Não é só lavar a roupa, não é só lavar a casa, não é só pagar a tua conta, é muito mais além do que isso. Então Jesus olhou para Tiago e João
tranquilo. Deus veio para restaurar o homem e a mulher. Jesus tinha que fazer isso com frequência. Lembrar aos discípulos quem ele era. E muitas das vezes, no barco, depois da tempestade, eles olhavam para Jesus e diziam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Puxa, era ele, era o mesmo. Porque às vezes nós conhecemos Jesus na hora da bênção, na hora da revelação, na hora do milagre, na hora que as portas se abrem. Nós conhecemos Jesus quando tudo está certo, mas quando as coisas não dão certo, nós vemos Jesus, quem tu és? Deixa assim. Parece que nós não reconhecemos Jesus somente na hora das dificuldades, mas na hora dos milagres nós sabemos quem é. Tudo bem. Então vamos mostrar alguém que conhece Jesus sem receber nada. Porque a dinâmica do ser humano, pelo menos o seu corpo espiritual, o verdadeiro ser que habita em você, que existe dentro de você, ele é reconhecido não porque ele recebe algo, e sim porque ele identifica algo. Cada um de nós temos um senso, temos uma sensibilidade dentro de nós, uma percepção muito agressiva, vou dizer assim. Talvez você não percebeu isso ainda, mas muitas vezes alguém não precisa bater-te com uma vara para você sentir dor no teu corpo. Às vezes você sente dor no teu corpo sem ninguém te bater. Como isso? Porque você tem algo dentro de você que tem uma percepção, uma sensibilidade muito grande, que é chamada de alma. E muitas das vezes a tua alma está sofrendo um ataque de uma forma bruta, mas o teu corpo está perfeito, você está cheirosinho, está bonitinha, mas você está sentindo a dor, alguma coisa está te ferindo, está te agredindo, que você está dizendo: puxa vida, mas eu tenho tudo, e por que eu estou sentindo isso? Isso é um poder de percepção que está dentro de cada ser humano, chamado de alma. E é lá que nós precisamos conhecer quem é Jesus. Não é pelos nossos ouvidos, porque a maior revelação de Deus não vem somente pelo ouvido. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Tá bom? A fé vem pelo ouvir. A conversão não. A conversão vem pelo conhecer a verdade. Conversão. O Espírito São João. Agora, a comunhão com o Espírito Santo e com Deus, você não precisa ouvir. E também não precisa conhecer. Porque quando Deus vê que você tem uma sensibilidade, Ele fala direto com você. Pronto. Mesmo que você não conheça Deus, a partir desse momento você vai saber quem é Deus. Foi assim que aconteceu com Abraão. Deus veio e falou: Abraão, eu disse: eu servi tantos deuses, mas agora eu sei que tu és o Deus que habita no céu. Vou fazer um show humano. Vou sair da minha terra e vou ir para onde o Senhor mandar. Porque quando Deus fala, você sabe que é Deus que está falando com você. É mais ou menos assim que aconteceu a história do século artilheiro. Impressionante a expressão desse século dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa expressão todos nós utilizamos. Todos nós dizemos: Jesus tem misericórdia de mim. Jesus me socorre. E para muitos essa pronúncia não se faz valer. Não acontece nada. No nosso meio evangélico, e eu estou falando isso porque eu estou embutido no meio dos pregadores, eu fico indignado com o meu Deus. Eu digo para o Senhor não me chamou para ser pregador, Senhor. Eu sei da capacidade que cada um de nós temos de ser um instrumento, e você não precisa ser pregador e nem pregador para Deus te usar. Esqueça isso. Você pode dizer, mas tem que ficar no fone da palavra e não. Mas irmão, tem que ver esse lugar.
Bíblia ainda antes de Jesus vir. 10.646 almas eu ainda pregarei para as pessoas. Quem sabe amanhã eu vou pregar para elas. Mas entendi que essas 10.646 almas, eu posso chegar nessa ordem numérica pregando para uma alma de cada vez. Porque nós queremos fazer tudo em uma pancada só. Quero ter as 10.646. Não. Deus pode te usar para pegar de uma de cada vez. Você pode encontrar uma alma um dia, duas no outro 10, no outro 100. Daqui a pouco você vê o número está chegando perto da revelação que Deus só contigo. A Bíblia diz que a revelação de Deus, de Jesus, era para pessoas que tinham essa sensibilidade. Não era só para quem estava ouvindo. Não. Era para quem era sensível. Você já viu um filho falando com o pai e com a mãe? Quando o filho a filha de alguma coisa, posso falar pai, posso falar mãe? Ué? Mas filho, quando você chegou ali dizendo, ó, que a missa era ali hoje, você fala, pai, por quê? Quer pedir alguma coisa. Dessa forma que o filho faz, já começa a virar um laço afetivo, emocional. O filho começa a pedir a filha de uma forma que a mãe e o pai começam a se embaraçar. Dizer, não, mas a forma que está expressando a necessidade é do jeito que está. Isso se chama sensibilidade. Uma das coisas que o homem e a mulher perderam é a sensibilidade. Por causa de irmão, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, a sensibilidade, porque a sensibilidade tem nome. A sensibilidade se chama amor. Então tudo bem, vou encerrar a mensagem. Jesus agora está entrando nessa região que a Bíblia revela, que fala onde tem um homem cego, está aqui. E Jesus vai para Jericó. Estou poupando Jericó porque existiam muitos cegos em Jericó. Tá bom? Então Jesus vai e entrou nesse lugar, essa cidade, que se chama Jericó, essa cidade. Ele fala o Senhor. Então Jesus entra e uma multidão entrou na cidade. A cidade não é pequena, cidade era uma metrópole. Jesus entrou, aquela multidão se mesclou, tudo bem, mas ninguém estava sensível. Vamos entrar na casa de alguém e ninguém me receber de uma forma que eu me sinta bem, não volto a errar. Se eu conversar com alguém na rua, que essa pessoa me tratar de uma forma desdenha, eu não vou conversar com essa pessoa. Por quê? Porque eu não senti que essa pessoa tem sensibilidade para me tratar como essa pessoa é, ou de mal, pelo menos. Jesus entrou em Jericó e o que estava faltando era a sensibilidade. O que estava faltando era saber quem Jesus era. Todos que tinham olhos não sabiam, mas estamos enxergando e ouvindo. Você tem a Bíblia na mão todo dia. Você pode comer a Bíblia 24 horas. Mas lá em Jericó tinha um homem que não tinha condições de ler. Claro que hoje temos o hebraico, né? Para os cegos. Naquela época não tinha. O historiador chega a dizer que esse homem não nasceu cego. Eu concordo em algumas partes. Mas a Bíblia diz que ele tinha uma sensibilidade. Ele tinha algo dentro dele que ele conseguia sentir. Ele conseguia tocar em algo que não seria possível ser tocado por pessoas que não tinham essa sensibilidade. Eu não tenho dias que parece que eu consigo pegar a dor de Deus.
fazendo sofrer. Talvez essa sensibilidade por causa dos desafios, dos obstáculos, das lutas, você só consegue ter sensibilidade por causa dos teus problemas. Mas se Jesus te trouxe aqui, não é que você está sentindo tudo isso por causa dos teus problemas, não. Você está sentindo tudo isso porque Deus vai te revelar a tua vida e mostrar quem Ele é contigo nessa tua luta. Ele quer mostrar para você. Tem dias que eu me perco, sabendo onde eu estou. Sim, eu estou dentro da minha casa, de repente, quando eu estou, as minhas emoções se mexem, meus pensamentos fogem. Eu tento encaixá-los e às vezes tenho que parar por alguns segundos para me localizar onde eu vou fazer para onde eu vou, meu Deus, parece que eu assisti tudo. Porque nós somos assim. Parece que tem alguma coisa dentro de nós que quer nos desconectar da realidade. Mas Ele sempre está lá para nos mostrar o que é realmente real em nossas vidas. Jesus entrou em Jericó, levou a multidão, foi com Jesus, ele passou pelo meio da cidade, ele estava retornando e saindo. E tinha alguém ali que tinha sensibilidade, não pelo toque, ou uma das 5 faculdades que nós temos, ou paladar, toque, audição. Não foi por isso. Tinha alguma coisa dentro dele que estava sensível mais. Não é só porque ele era cego. Tem pessoas que ficam sensíveis e depois quebram uma perna, perde um olho, perde um emprego, casamento destruído, aí fica sensível. Mas nós não devemos ser sensíveis com as coisas de Deus ou para com o próprio Deus. Quando nós perdemos algo, nós devemos ter essa sensibilidade 24 horas por dia, pelo menos diariamente. Por que, irmão? Porque se você for sensível, você vai conseguir detectar as coisas melhor. Você vai saber o que vai te fazer bem e o que vai te fazer mal. Você vai analisar os fatos, palavras, atitudes. Você vai controlar emoções, pensamentos e tudo aquilo que quer te atingir, te prejudicar. A tua sensibilidade com o meu vai fazer você caminhar na estrada certa. Quando Jesus sai, tem alguém sensível aqui. Essa pessoa que está sensível, ela está ouvindo barulho, não sabe o que está acontecendo, pergunta: o que está acontecendo? Alguém diz: quem está passando aí é Yeshua, bem meu chefe, é Jesus.